Queridos irmãos e irmãs, se tiver como aumentar um pouquinho o volume aqui. O Evangelho nos apresenta a continuação do relato da multiplicação dos pães, assim como aparece no capítulo 6 de São João. Eles querem proclamar Jesus rei. Jesus sai de cena. Pega a barca, acontece aquela tempestade, Jesus vai andando pelo mar, eles chegam no outro dia, veem que ele deixou uma barca, então eles pegam a barca e vão até Cafarnaum. E quando chegam lá, procuram e encontram Jesus. E lhe perguntam: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus imediatamente desmascara. Ele diz: vocês não estão atrás de mim porque vocês viram sinais. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão e encheram a barriga. E vocês estão querendo, portanto, que eu agora os sustente, mas esse pão é apenas imagem de um outro pão. E diz Jesus: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. É uma frase muito impactante de Cristo. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então, eles perguntam: mas o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus explica: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Em outras palavras, o trabalho de Deus é produzir em vocês a fé. São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, quando você escuta, não simplesmente ouve. Um barulho você ouve, mas uma pessoa você escuta. Quando você escuta, então você começa a discernir a pessoa que está falando. Do mesmo jeito acontece com a fé. Deus está produzindo a fé em nós, enquanto nós cremos. Eles perguntaram: que sinal realizas, porque os nossos pais comeram maná no deserto? Jesus diz: não foi Moisés que deu para eles o pão do céu, meu Pai é que vos dá o pão do céu. Então eles pedem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus diz: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem em mim não terá mais fome. Quem crê em mim não terá mais sede. Notem, porém, que o elemento central na dinâmica de entender que Ele é o pão da vida é a obra de Deus, que consiste em que acrediteis naquele que Ele enviou. Ou seja, como é que nós nos alimentamos de Jesus? Como é que nós comemos Jesus? Como é que Ele para nós é o pão supersubstancial, como diz a versão grega do
Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, o pão nosso supersubstancial. Como é que ele se torna para nós alimento? Pela fé. É pela fé que nós o deglutimos, é pela fé que nós o digerimos, é pela fé que nós o assimilamos. Na homilia da manhã, eu expliquei isso mais detalhadamente. Digamos assim, a doutrina por trás disso. E eu mostrava que, no fundo, o modo de nós nos alimentarmos de Jesus é orando mentalmente. É fazendo todo dia oração mental. Todo católico, todo batizado, precisaria aprender diariamente a se dedicar à oração mental, para conhecer Deus, para se aprofundar no relacionamento com Deus. Mas a pergunta é, como é que se faz para orar mentalmente? De manhã eu dei apenas algumas pistas gerais, agora eu queria aprofundar um pouquinho nisso. Os autores medievais se aprofundaram nisso. Escreveram tratados e tratados e tratados só para ensinar as pessoas a meditarem as Sagradas Escrituras, para que elas conhecessem as Sagradas Escrituras e pudessem conhecer Deus, falando, por assim dizer, sob o texto sagrado. E os autores medievais falavam de 3 passos fundamentais na meditação. O primeiro é a leitura, o segundo é a meditação e o terceiro é a contemplação. A leitura é quando nós tomamos um versículo e, ao invés de lermos correndo, nós nos detemos sobre ele, pedindo a Deus que nos dê luz para compreendê-lo. E a coisa mais maravilhosa é que, quando nós fazemos isso, nós percebemos que a graça divina está nos explicando os textos da Escritura. Acontece que muitos de nós não têm cultura teológica suficiente para ler diretamente a Bíblia e usá-la como livro de oração. Confunde as coisas, não tem formação doutrinal básica. Por isso existem outros livros que, no fundo, são já o trabalho de entendimento das Escrituras como que mastigado. Há muitos livros. Por exemplo, A Imitação de Cristo. A Imitação de Maria é um outro clássico. Lindo. Por exemplo, livros sobre a paixão do Senhor. Muitos. Podem ajudar a fazer oração. As meditações escritas de Santo Afonso Maria de Ligório, cuja festa celebramos hoje, estão todas na internet, no site Rumo à Santidade. Uma meditação para cada dia do ano. Ali. São muito boas, especialmente para quem é leigo, porque são curtas e vão direto ao ponto, assim. Falar com Deus. Também está diariamente a meditação do dia na internet. Já traz o texto refletido, para você ler e ficar mais fácil a compreensão. Intimidade divina, dos carmelitas, muito bom.
Ajuda muito a fazer oração. Os livros de São José Maria Escrivá, que foram feitos para a meditação. Caminho, Forja, Sulco, etc. Há muitos livros. Tem obras e obras e obras de santos que foram escritas para nos ajudar a meditar. Ora, então a primeira coisa é ler e entender o que está escrito. Não pode ler correndo. Ler e entender o que está escrito. Segundo lugar, meditar. O que é meditar? Num sentido mais simples, é entender o sentido do que está escrito. E penetrar naquele sentido. E começar a conversar com Deus sobre o que está escrito ali. Então, por exemplo, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então, nós podemos começar a conversar com Cristo. A dizer, Senhor, quantas vezes eu me esforcei pelo alimento que se perde. Eu corri atrás das coisas materiais. Eu corri atrás até do próprio alimento mesmo. Porque, como homem carnal, muitas vezes eu perdi tanto tempo vendo essa gulodice que aparece na televisão. Programas e programas. Hoje em dia até de disputa para ver quem cozinha melhor. Para ver quem é que faz o melhor prato. Quantas vezes eu me perdi pelo alimento que se perde. Me perdoa. Eu quero começar a batalhar por ti. Eu quero me alimentar de ti. Vejam, isso já é um começo de diálogo. Você já está meditando o que você leu. Meditando em diálogo com Deus. Até o momento em que, pela meditação, você vai como que esquentando os motores. É como se você fosse fazendo fogo por atrito, no dizer do Hugo de São Vítor. Você vai pegando as pedras e você vai crescendo em amor. Até o momento em que você já está dizendo a Cristo, eu quero me alimentar de ti. Eu quero comer a tua carne, eu quero viver de ti, eu quero que tu sejas o meu único alimento. Jesus, eu me alimento de ti. Então, nesse momento, quando isso se torna um eco profundo dentro da sua alma, é como se aquela ideia preenchesse o teu coração. E você não precisasse mais ficar raciocinando, ficar dizendo coisas. Você pode saborear aquela ideia e unir-se a Deus. Ou seja, o objeto da meditação é nos levar à união com Cristo, a um ato de amor. Então nós ficamos ali amando Cristo, como que abraçados com Ele. Então, é como se nós fôssemos pular de asa delta. Primeiro você pega a asa delta, é a leitura. Depois você sai correndo, que é a meditação. Você começa a andar com a asa delta. Até que quando você já pegou velocidade, você pode simplesmente voar naquele afeto que Deus gerou em você. Santo Afonso dizia
que o modo correto de ler é ler até o momento em que algo mexe conosco, algum sentimento, algum afeto. Então nós paramos ali e vamos falando com Deus e amando a Nosso Senhor, como que voando nas asas desse amor. Esse é o modo mais clássico de meditar. Mas existem outros. Nos exercícios espirituais, Santo Inácio ensina vários. Por exemplo, a aplicação da memória, do entendimento e da vontade. É um jeito de meditar. Memória. Então você lembra de uma frase da Escritura. Você lembra do exemplo da vida de um santo. Você traz aquilo presente. Evoca. Então você aplica o entendimento. Você começa a entender o que é aquilo. Você começa a especular sobre aquilo. Em que consiste aquilo. Que virtude é aquela. Então você passa a desejar. Eu quero isso para mim. Eu quero viver assim. Então, por exemplo, você lembra da vida sacrificada de São José Benedito Labre, que é um santo que eu gosto muito. Era um peregrino. A vida sacrificada. Então você começa a colocar, depois de lembrar, você começa a colocar o entendimento. Que sacrifício era esse? Por que ele vivia assim? O que é o sacrifício? Por que é importante se sacrificar? Então você começa a fazer atos de vontade. Eu quero viver uma vida sacrificada. Deus, dá-me a graça de viver uma vida crucificada com o teu filho. É isso que eu quero para mim. E aí esse ato de vontade se aprofunda e você se une a Deus através dele. Um outro modo ensinado por Santo Inácio, a aplicação da imaginação. Então, por exemplo, você pega uma cena do rosário e imagina aquela cena do rosário. Então, por exemplo, Nossa Senhora, que acabou de dar à luz ao menino Jesus e o pega nos braços. Você imagina. Imagina aquela gruta, imagina a piedade com a qual ela pegou, como ela beijou. E nessa imaginação, você começa a se envolver. E começa a adorar o menino Jesus nos braços dela, a conversar com ela, a tentar imaginar os sentimentos do coração dela, e a sua alma vai se elevando. Um outro modo ensinado pelo Santo Inácio, aplicar os 5 sentidos. A visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Em uma realidade qualquer. Por exemplo, vai meditar sobre o inferno. É importante. Vai que a gente vai parar lá. Então tem que meditar. Então, qual é o cheiro do inferno? Quais são os barulhos que se fazem no inferno? Os gritos, os rugidos, os choros. Qual é o cheiro de enxofre, de podre, etc. O tato, o calor, a dor que vem ali, as visões terríveis, os demônios, o desespero, etc. Você aplica os 5 sentidos, um por um. E aquilo produz um efeito em você. Outro modo de meditar, segundo Santo Inácio, é simplesmente considerar uma por uma as palavras de uma oração. Então, por exemplo, Pai Nosso. Pai. Nosso. E deixa o peso de cada uma dessas palavras entrar na sua alma, de tal modo que se torne uma consideração para você. Você reflete
sobre cada uma dessas palavras, até que elas produzam um efeito na sua alma. Você ame mais a Deus. Outro modo, que Santo Inácio também ensinou, mais ou menos parecido, que é pegar uma única palavra e repeti-la. Então, por exemplo, Pai, 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 Pai. E ficar repetindo interiormente, até que aquela palavra como que penetre profundamente no seu ser. Outro modo ainda ensinado por Santo Inácio, pegar os mandamentos ou os pecados capitais, examinar a própria vida e ir pedindo perdão a Deus, e ao mesmo tempo pedindo as virtudes que são opostas àqueles pecados, e deixando que tudo isso se torne objeto de desejo e de aversão. Eu não quero o pecado, eu quero a virtude. E vai se unindo a Deus mais e mais através dessa consideração. Um outro modo, Santo Inácio fala, São Boaventura fala, São Roberto Bellarmino também fala, que é a elevação a Deus através das criaturas. Ao ver uma paisagem, uma bela forma, uma bela figura, deixar aquilo conduzir os sentimentos a Deus e adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, ver a ordem que existe em tudo e remeter-se a essa ordem superior. Vejam quantos modos existem para que nós meditemos. Isso porque eu estou falando só de Santo Inácio. Não estou falando de São Sulpício, não estou falando de São Tomás, não estou falando de São Francisco de Sales e de outros muitos. A espiritualidade católica é de uma riqueza inesgotável. Nós precisamos aprender efetivamente a meditar e dedicar a isso um tempo generoso no nosso dia a dia. Santa Teresa dizia que pelo menos 15 minutos por dia. Ela dizia que quem medita 15 minutos por dia, a ela garantia a salvação eterna. Ela dizia, se alguém medita 15 minutos por dia, certamente vai chegar à salvação. Alguns santos diziam, São Pedro de Alcântara, que quem meditasse 2 horas por dia, com absoluta certeza chegaria à contemplação. Santo Afonso recomendava 3 horas por dia. Fato é que, se nós começarmos com 15 minutos, em pouquíssimo tempo nós veremos que isso não é nada, precisaremos pelo menos de uma meia hora pela manhã e uma meia hora à tarde. Pelo menos isso. Mas isso também pode ser que se torne pouco. Então nós precisamos expandir mais, bem mais o tempo da nossa meditação. Mas nós temos que fazer. Cristo é o nosso alimento. Nós temos que nos esforçar por esse alimento. Senão nós não vamos conhecer a Deus. Enquanto nós ficarmos rezando como alunos indisciplinados, nós vamos chegar a lugar nenhum. Então, tem gente que estuda assim, né? Estuda para... não quer nada com nada, vai estudando assim, aquela coisa relaxada. Agora, quando você quer cursar medicina numa universidade estatal, aí não tem jeito, você tem que estudar para passar, não tem como, você tem que estudar mesmo. Pois é, nós temos que nos aplicar à oração muito mais do que alguém se aplica para passar numa universidade estatal no curso de medicina. Por quê? O curso de medicina é o pão que perece. A oração nos dá acesso ao pão que permanece para a vida eterna.
vamos procurar nos esforçar mesmo, nos aplicar à oração mental e fazê-la sem muito sentimentalismo. Porque isso atrapalha. A pessoa, quando ela começa a querer espremer o coração, feito um limão, para tirar um suco de sentimentos, logo ela vai acabar exausta, porque não se trata de sentimento, não é sentimentalismo, ficar lá, né, colocar uma musiquinha e ficar curtindo. Não é isso, pelo amor de Deus, não é isso. Nosso Senhor disse à mulher samaritana que não é neste monte nem naquele, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Então, é em espírito, não é na alma, nos sentimentos, nas emoções, é em espírito. Então, a oração é algo árido. Porque muitas pessoas não conseguem progredir, porque elas ficam lá buscando sentimentos. Aí os sentimentos acabam, graças a Deus, e aí elas acham que entraram num deserto. Em deserto coisa nenhuma, está aprendendo a rezar apenas. Só perdeu aquele primeiro caldo que é humano. E precisa aprender a conhecer a Deus de verdade, adorar a Deus, saber quem Ele é. Queridos irmãos, se nós nos aventuramos de verdade pela senda da oração, progredimos aí, não tem jeito. É por isso que o diabo ele se empenha tanto em nos tirar dessa estrada, porque não tem jeito. Quem se empenha na oração de verdade chega à santidade. A virtude heróica, mesmo. Começa a ter as virtudes de Cristo, a vida dela muda completamente, tem uma virada de 180 graus, a pessoa começa a entrar numa outra dimensão, muda tudo. Santo Afonso diz, é impossível coexistir o pecado com a oração mental, não dá. Ou a pessoa desiste de pecar, ou ela desiste de orar, não tem jeito. Então vamos procurar nos aplicar na oração mental, só que veja bem, não adianta orar mentalmente e ter uma vida porca, porque isso é hipocrisia. A pessoa sai do prostíbulo, agora vou orar mentalmente, Deus, eu te amo. Ah, por favor. Vai se converter, vai se confessar, vai mudar de vida primeiro. Porque senão a situação vai ficar pior do que estava antes. Esse é o problema de muitos católicos. Eles querem rezar, Jesus, eu te amo, e sai dali para a esbórnia, para tudo quanto é pecado podre, que não se diz. Aí não adianta, né? Porque você quer viver uma vida imunda, então vai rezar o quê? Vai buscar aqui, eu quero crescer na comunhão com Deus. Ah, tá. E aí, como é que é a sua vida? A vida é imunda, cheia de pecado, não adianta, né? Aí precisa se arrepender primeiro. Se emendar, se corrigir, se confessar, ter vida sacramental, e aí sim, começar a ter vida de oração de verdade. Tem muita gente que fica lendo Santa Teresa e vendo site pornográfico. O que adianta? Não adianta nada. A pessoa, as 13 idades da vida interior, do Garrigou Lagrange, Teologia da Perfeição Cristã, do Royo Marim, fecha o livro, abre a pornografia. Aí não tem jeito. Aí é hipocrisia. Aí a situação vai ficar cada vez mais pior. Aí não tem solução. Vamos pedir ao nosso Senhor que nos dê a sinceridade de alma, para que nós o queiramos de verdade. Mas uma vez que nós o queremos, e que nós estamos realmente nos empenhando em ter uma vida santa, nos esforcemos em orar, porque a oração vai nos dar o norte, o equilíbrio, a paz, o verdadeiro rumo,
o prumo certo, a orientação. A oração é a nossa bússola. Ela nos colocará na estrada certa. Vamos pedir a Cristo, por intercessão de Santo Afonso, que Ele nos ajude nessa estrada real, que é a vida de oração.